Doutor Guilherme, eu posso pedir asilo nos Estados Unidos? Isso vai resolver o meu problema migratório? Eu vou ficar com status legal e depois ainda me tornar um residente permanente? Será que o asilo é para todos os brasileiros? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre quais são os requerimentos para asilo e se pode ou não ser pedido por um brasileiro. A primeira pergunta que eu quero responder, que é uma das que eu mais recebo no Instagram, é: brasileiro pode pedir asilo? A resposta dessa pergunta é sim, brasileiro pode pedir asilo, desde que preencha os requisitos ligados ao pedido de asilo. E quais são eles? Para uma pessoa pedir asilo nos Estados Unidos, ela precisa estar sendo perseguida por motivo de raça, religião, opinião política, participação em um determinado grupo social ou origem étnica. Então, respondendo à pergunta, brasileiro pode pedir asilo? A resposta é sim, o brasileiro pode pedir asilo. Mas é importante lembrar que não é comum brasileiros serem perseguidos por um desses 5 motivos que eu citei aqui para vocês. Tá, mas doutor Guilherme, quais são os casos, por exemplo, que brasileiros têm conseguido asilo nos Estados Unidos? O Brasil tem uma péssima estatística com relação a homossexuais. É um dos países que mais mata homossexuais no mundo inteiro. E, de fato, muitos homossexuais são perseguidos no Brasil. Contudo, não basta você usar estatísticas gerais, você precisa demonstrar que você, pessoalmente, também tem sido alvo de perseguição. Outro grupo que é muito comum conseguir asilo nos Estados Unidos são policiais ou ex-policiais que estão sendo perseguidos por organizações criminosas. Ou seja, policiais que são perseguidos pelo Comando Vermelho, policiais que são perseguidos pelo PCC ou até mesmo pela milícia. Pode sim se beneficiar de um pedido de asilo nos Estados Unidos. Dr. Guilherme, e questão política ou então grupos religiosos, eles também não são perseguidos no Brasil? Bom, pessoal, aí a gente entra numa questão um pouco mais complicada e delicada também, né? Grupos religiosos no Brasil sofrem muito preconceito, né? Principalmente religiões de matriz africana sofrem preconceitos de outras determinadas religiões e pessoas. Contudo, eu não acredito pessoalmente que isso chegue no nível de perseguição, né? No nível de pedir asilo por perseguição religiosa. Eu acredito que nesse caso especificamente a gente está falando mais, por exemplo, de nações árabes que perseguem religiões que não são muçulmanas. Com relação à opinião política, aí eu sei que é mais delicado ainda e sei que isso vai talvez colocar muita gente aí na ponta da cadeira, mas eu não quero expressar e nem entrar nesse contexto. O que eu posso te dizer é: perseguição política são pessoas que estão sendo colocadas na cadeia, são pessoas que estão sendo ameaçadas de morte por uma determinada opinião política. Então, no caso do Brasil, hoje eu não acredito que se enquadre nos critérios de asilo por opinião política. Bom, uma das coisas importantes de mencionar sobre o asilo é o tempo de permanência. Quando você é asilado nos Estados Unidos, você pode ficar indefinidamente dentro deste mesmo status de asilado. Agora, é importante entender algumas questões com relação a isso. Primeiro, ao ser asilado, você não é um residente permanente. Você tem autorização de trabalho, você pode até viajar como refugiado, mas você não é um residente permanente nos Estados Unidos. Ou seja, você não tem um green card. Contudo, ao completar 1 ano como asilado, você pode solicitar a residência permanente nos Estados Unidos e aí sim se tornar um residente permanente e ter então o green card em mãos. Outra coisa que é bem importante entender sobre o processo de asilo é que tem 2 tipos de processos diferentes. Você tem o asilo afirmativo e o asilo defensivo. O asilo afirmativo é aquele que você apresenta a USCIS. Então vou te dar um exemplo prático. Você entrou como turista nos Estados Unidos, 6 meses depois você solicitou à USCIS o reconhecimento de asilo. Ou seja, olha, eu preciso ficar nos Estados Unidos como asilado aqui no país. Esse é o asilo afirmativo. Já o asilo defensivo é uma das defesas para não ser deportado. É muito comum nos casos daqueles que cruzam a fronteira do México de maneira ilegal e aí, quando é pego pelo agente de imigração da fronteira, ele pede asilo nos Estados Unidos como defesa à remoção, tá bom? Então, existe o afirmativo e o defensivo. O afirmativo é apresentado à USCIS e o defensivo é apresentado perante um juiz de imigração. E quanto tempo dura um processo de asilo? Bom, isso vai depender bastante dessas classificações,
Um asilo afirmativo, ele gira em torno de 1 ano a 3 anos. Já um asilo defensivo pode durar 5 anos, até mesmo 10 anos, para ser aprovado por um juiz de imigração. Ainda vale destacar que se a USCIS não te concede um asilo afirmativo, ela não está negando todas as suas possibilidades de asilo. Ela tão somente vai dizer que ela não pode fazer essa determinação e vai referenciar um caso para o juiz de imigração. Ou seja, a partir daquele momento, o seu asilo deixa de ser afirmativo e passa a ser um asilo defensivo. Uma das coisas que eu acho que é muito importante entender do asilo, e aí entra, por exemplo, toda a questão de abuso, né? Muita gente vem abusando do asilo como se qualquer pessoa conseguisse. Eu vejo por aí vários scams, né? Várias fraudes de asilo acontecendo, e a justificativa é: olha, o Brasil é um país muito perigoso, tem muito crime no Brasil. Inclusive, o Departamento de Estado dos Estados Unidos recomenda que os cidadãos americanos não viajem para determinadas áreas do território brasileiro. Gente, isso não é justificativa. De fato, o país está sim passando por uma onda muito grande de violência, mas isso não é o suficiente para solicitar um asilo. Isso, na realidade, é muito provavelmente um abuso do benefício humanitário. E é bom sempre lembrar nesses casos que o asilo ele foi construído e ele tem em mente cidadãos de países que estão sendo perseguidos, cidadãos de países como, por exemplo, a Coreia do Norte, cidadãos de países árabes que são perseguidos por conta da sua religião. E não simplesmente a pessoa que está morando no Brasil e se sente insegura por conta da onda de criminalidade do país. E é justamente nesse sentido que a gente tenta controlar um infeliz, eu posso dizer assim, aumento de brasileiros procurando asilo. Muitos são mal instruídos ou então vêm de fulaninho que contou para ele que poderia pedir asilo e ia se legalizar nos Estados Unidos a partir desse pedido. Gente, asilo não é para todo mundo. Ele existe, ele é uma opção, mesmo para cidadãos brasileiros, mas ele não é para todo mundo. E nesse momento, a gente precisa lembrar de fato se nós, enquanto brasileiros, estamos de fato sendo perseguidos ou se a gente está inventando uma história para a imigração só para tentar conseguir um benefício migratório. Lembrando que se a gente fizer isso, ou seja, se a gente inventa uma história só para conseguir um benefício migratório, a gente pode, inclusive, ser banido de qualquer outro benefício futuro por parte da imigração. Eu até tenho 2 casos muito interessantes com relação ao asilo, né? Um deles foi uma pessoa que sofreu justamente essa fraude que eu comentei com vocês. Então, uma pessoa da igreja chegou para ela e falou: olha, faz um asilo, pede um asilo com base na violência do Rio de Janeiro e fica aqui nos Estados Unidos legalmente. E infelizmente complicou muito a vida desse meu cliente. O asilo foi negado pela USCIS e por isso foi transmitido ao juiz de imigração e agora ele está sofrendo um processo de remoção dos Estados Unidos e eu estou tendo que representá-lo neste processo, mas uma coisa eu já cheguei à conclusão: não tem como eu defender um asilo para o caso dele especificamente. Um outro caso foi uma pessoa que chegou até mim falando: olha, eu ouvi falar que homossexuais conseguem asilo. E eu falei para a pessoa: você é um homossexual? E ele falou: não. E eu falei: olha, então infelizmente o asilo não é para você. Não tem como eu justificar uma homossexualidade que não existe para conseguir um asilo, tá bom? Então, sempre eu lembro aos meus clientes, asilo é uma coisa muito séria. Asilo são pessoas que estão sofrendo perseguição, são pessoas que estão sofrendo risco de vida. E a gente não pode usar a dor dos outros para se beneficiar indevidamente. A gente precisa ter a consciência de que este é um visto humanitário, destinado àqueles que estão buscando uma chance, uma oportunidade de vida e estão sofrendo perseguição no país em que elas se encontram atualmente. Mas, gente, se você acredita que você se enquadra no asilo, que você está sim sofrendo uma perseguição, você pode entrar em contato com a gente. A gente representa brasileiros também por meio de asilo. Inclusive, a gente tem alguns clientes que estão sofrendo sim perseguição por meio do crime organizado, por meio de milícia. Nesses casos, nós vamos sim te representar na melhor das nossas habilidades e buscar um alívio para essa perseguição que você vem, infelizmente, sofrendo. Se você tem dúvida se seu caso é ou não um caso de asilo, entre em contato com a gente, faça uma consulta e a gente pode te ajudar a desmistificar esse processo e entender se você se enquadra nos requisitos de asilo aqui dos Estados Unidos. Bom, gente, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente sempre procura trazer conteúdos atuais, então comente aqui um conteúdo que você queira ver também, que a gente possa conversar, que a gente possa discutir e desmistificar um pouco para vocês.
Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like para a gente saber que a gente está acertando no nosso conteúdo. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho, que aí o YouTube vai te avisar toda vez que a gente postar um conteúdo novo por aqui. E compartilhe este vídeo com aqueles que estão nos Estados Unidos ou com aqueles amigos que você sabe que estão sofrendo algum tipo de perseguição e o asilo é talvez uma opção para o caso deles. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!